Porque agora nós temos entrevista importante. O governo de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. É uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. A gente vai conversar com o coordenador do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo, Paulo Menezes. Doutor Paulo, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. A gente não está ouvindo o doutor Paulo, talvez seja o microfone do senhor que esteja mutado aí. Desculpem. Bom dia, sim. Rafael. Bom dia, Stephanie. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Doutor, por que é que chegamos à necessidade de avançar nesse sentido, de recomendar a utilização da máscara? Os dados que nós temos são preocupantes? Os dados que nós temos indicam, novamente, um aumento de transmissão. Tivemos uma onda Ômicron no início do ano, muito forte. Em termos de número de casos, foi a mais alta que nós tivemos desses 2 anos e houve uma repercussão em internações naquele momento. Agora nós voltamos a ter um aumento de transmissão depois de uma queda bastante acentuada desde de março e abril, mas nas últimas semanas nós voltamos a observar um aumento de transmissão que está levando a um número maior de casos e que vinha levando a um aumento bastante leve de internações nas últimas semanas, mas na semana passada tivemos um aumento um pouco mais importante, 330 casos por dia em média, mas se comparados com os 1.500 internações novas por dia da onda Ômicron em janeiro e fevereiro, ainda muito menor do que naquele momento. Então, dessa forma, nós entendemos que seria seguro tomar algumas ou manter algumas recomendações nesse momento para aumentar a proteção, para deixar claro que a pandemia ainda está presente, não, felizmente, não nos níveis que nós já tivemos anteriormente. Também recomendar que aquelas pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, que o façam, para que nós possamos continuar convivendo de maneira segura com esse vírus que causou já tanto sofrimento. Doutor Paulo, nós estamos vivendo, a chegada antecipada já do inverno, uma frente fria que fez a temperatura despencar aqui em São Paulo, em vários estados brasileiros, mas aqui em São Paulo especialmente, isso faz com que as pessoas naturalmente procurem, deem uma preferência maior por ambientes fechados. Até que ponto esse aumento no número de casos já era esperado? Até que ponto ele tem a ver justamente com isso, a retirada das máscaras, de outras medidas de proteção que a gente vinha adotando contra a Covid-19? Eu entendo que é uma combinação de fatores. Um deles é esse que você mencionou, sem dúvida, do frio chegando e as pessoas estando mais em ambientes fechados. Houve a flexibilização do uso de máscara no momento que a transmissão estava realmente bem baixa. Mas eu diria que tem um outro fator muito importante, que é a predominância agora da subvariante BA2 da Ômicron, que é ainda mais transmissível que aquela que nós tivemos em janeiro e fevereiro, quando houve a forte onda Ômicron. Então, uma combinação de fatores que levaram a essa situação neste momento. Não é uma situação de alarme, mas é uma situação de precaução. E essa nova variante, ela tem quais características em relação ao Ômicron? Já é possível qualificá-la, mesmo que de maneira genérica, doutor? Ela é grave, é muito transmissível, mas num indivíduo, num organismo vacinado, imunizado com todas as doses recomendadas para aquela faixa etária, ela tem que tipo de efeito? Ela não é classificada como uma nova variante. Ela é classificada como uma subvariante da Ômicron, que circulou na Europa, circulou na América do Norte, causando um aumento do número de casos, e chegou aqui aproximadamente no final de fevereiro, e agora é a subvariante predominante. Ela tem uma capacidade de transmissão um pouco maior do que a subvariante anterior, que nós tivemos em janeiro e fevereiro. Ela consegue transmissão ser transmitida mesmo em indivíduos vacinados, especialmente aqueles que ainda não tomaram dose de reforço, de acordo com a sua faixa etária.
mas ela tem causado principalmente casos leves. Agora, aquelas pessoas mais vulneráveis, particularmente os mais idosos com comorbidades, eles acabam tendo uma maior chance de ter um quadro mais grave e necessitar internação. E diante dessas características, doutor Paulo, de maior transmissibilidade, existe alguma tendência de que o que é hoje uma orientação para o uso de máscara passe a ser realmente uma obrigatoriedade, que a gente volte a tomar algumas daquelas medidas que conhecemos bem? Eu diria que isso é uma possibilidade se nós continuarmos a observar um aumento e não uma estabilização nas próximas semanas. Nós temos acompanhado todas as semanas a evolução dos indicadores, então vamos ver até que ponto essa recomendação ajude no sentido de reduzir a velocidade de transmissão e, consequentemente, das internações. Doutor, levando em consideração que alguns idosos e adultos que já estão com o ciclo vacinal completo, ou seja, tomaram 3 ou 4 doses já há alguns meses e que as vacinas têm uma eficácia melhor num período inicial após a vacina, ao longo do tempo elas vão perdendo eficácia, o senhor imagina que em algum momento, e quando será esse momento, se é que isso vai ter de acontecer, nós vamos ter de revacinar as pessoas, ou seja, começar a aplicar de novo o ciclo vacinal contra a Covid-19 em quem já está com toda a vacinação em dia? Esse vírus tem mostrado uma capacidade de se adaptar às defesas que nós fomos capazes de criar rapidamente ao longo desses 2 anos, muito impressionante. Então, é um processo muito dinâmico, onde o conhecimento ele vem a cada dia e as respostas que nós podemos dar também. Nesse momento, nós ainda não temos uma previsão de como vai ser a sequência do calendário de vacinação para a Covid-19. É possível que nós tenhamos um calendário anual. Nós temos novas vacinas sendo desenvolvidas no sentido de incorporarem as variantes mais recentes nas vacinas. Então, precisamos aguardar ainda o desenvolvimento tanto da pandemia como das vacinas disponíveis para a gente poder ter mais clareza de qual é a ação mais eficiente. Nós conversamos com Paulo Menezes, coordenador do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo, falando sobre essa nova orientação para que a população paulistana volte a usar máscaras, se assim preferir, se possível, dentro de locais fechados também. Obrigada, doutor Paulo, pelo seu tempo, pela disponibilidade aqui com a CNN. Foi um prazer, um bom dia.